Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PowerCast. Hoje vamos falar sobre ESG, um tema super atual e relevante nas empresas e em toda a sociedade. Quero dar boas-vindas ao nosso convidado, Alisson Lisboa. O Alisson é professor e coordenador das disciplinas de ESG, Marketing e Inovação, é jornalista, doutorando, proprietário de uma agência de marketing e possui um videocast que é o Papo On, com temas super interessantes que vale a pena a gente conferir. Seja bem-vindo, Alisson. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado aí pelo convite. Antes de entrarmos no tema, eu gostaria de fazer uma pergunta. O que fez o ESG se tornar tão relevante para as empresas e sociedade? Legal, Paula. Então, o ESG ele toma mais visibilidade, ganha mais visibilidade a partir do momento que a BlackRock, né, que era uma empresa que faz a captação de recursos, né, para investimento, efetivamente começa a olhar para as empresas e dizer, olha, a gente vai buscar empresas que têm essa pegada ESG, em especial as questões socioambientais. Então, isso, a partir desse momento, começa a entrar na pauta das empresas, ou seja, eu preciso estar me preparando para que eu possa me tornar atraente para investidores, né? Então, a partir dessa fala da BlackRock que as coisas efetivamente mudam, né? A gente tinha, né, desde muito tempo, questões ligadas às questões ambientais, né? Sempre foi muito visado. Mas agora a sigla ESG ela entra na pauta exatamente para dar mais responsabilidade para as empresas, né? Bacana. Então, para iniciar o nosso bate-papo, eu queria definir o que é ESG, a gente contextualizar um pouco mais no detalhe e trazer alguns exemplos práticos. Legal. Então, as siglas ESG do inglês, né, que é meio ambiente, né, a parte S de social e G de governança, né? Então, a ESG engloba essas três frentes, né, onde as empresas precisam, então, estar olhando para essas boas práticas, tanto no E, quanto no S, quanto no G, para exatamente trazerem talentos, conseguirem ampliar os seus mercados, conseguir também atração de investidores para novos negócios. Então, essa sigla ESG, ela abarca, né, essas três letras, né, de meio ambiente, né, environment, social e governance em inglês. Então, ESG seria seria essa definição, né? Ótimo. Vamos falar um pouquinho, então, de cada uma delas? Sim. Então, o ESG, o mais conhecido de todos é o meio ambiente, né? Porque essa preocupação com o meio ambiente ela não é de hoje, né? Ela vem ganhando visibilidade dentro das organizações. Então, você vê empresas que trabalham dentro das suas organizações a questão do impacto ambiental, quanto ela gera de impacto negativo, digamos assim, né? Gera um impacto poluindo o meio ambiente, etc. Ela precisa documentar tudo isso e trazer dentro das políticas, no caso, nas políticas de meio ambiente dela, quais são as contrapartidas, o que ela vai fazer para amenizar esse impacto, reduzir esse impacto dentro da área do meio ambiente, né? Na parte social, a gente vê um crescimento muito grande agora também em relação à inclusão e diversidade nas organizações. Então, você vê aí um crescimento muito grande dessas boas políticas que estão fazendo parte aí da gestão de pessoas dentro das organizações, onde as empresas, então, estão buscando talentos, trazendo pessoas diferentes, porque o mundo é assim, né? Porque as empresas precisam ser diversas, né? E a parte de governança vem muito também, muito por questões de regulação, vem muito por questões também de corrupção. Então, ela vem para poder dizer quais são as regras de ouro, quais são as práticas de governança dentro das organizações, que faz com que a empresa tenha segurança, né, no trânsito de dados, na segurança das informações que estão ali, das questões que são cláusulas pétreas dentro das organizações, são cláusulas importantíssimas, né? Como, por exemplo, a política contra a corrupção. Teve agora um caso recente num banco aqui no Brasil, né, onde que se descobriu ali uma corrupção. Então, as empresas estão muito ligadas a essas questões. Então, juntando essas três práticas, algumas empresas trabalham isso de uma maneira mais forte, de uma maneira mais intensa. Muitas empresas, por exemplo, que trabalham com papel e celulose, por exemplo, precisam de ter certificações, né, de certificação de selo de qualidade, selo de reflorestamento, etc. Então, possivelmente, elas estão mais integradas nessas questões ligadas ao meio ambiente. No entanto, ela precisa também olhar para as outras áreas, né? A parte social e a parte de governança, porque não adianta você ter apenas um olhar, né?
E muitas vezes o olhar ele acontece meramente porque você está em cima de uma legislação muito rígida. Então, você acaba tendo que tomar determinadas atitudes dentro da sua organização, mas, na verdade, elas não passam de uma lei, de uma exigência normativa. Então, é interessante também você observar o que as empresas fazem para além daquilo que é obrigatório para elas, né? Antes era voltado os olhares muito para a parte de sustentabilidade. Hoje a gente entende que tanto o social quanto a governança é importante tanto quanto, né? Sim. Essa parte de meio ambiente. Sim, é. E aí tenho alguns exemplos da nossa empresa falando de meio ambiente. Nós temos soluções, né? Tem todo um time de engenharia que busca soluções mais sustentáveis, motores híbridos, motores a etanol. Nós temos aí a solução de elétricos, né? Tudo isso vem de encontro à parte de sustentabilidade, né? De reduzir a emissão de carbono, né? É interessante isso que você está trazendo, Paulo, porque não é só a inovação na empresa para melhorar a qualidade do motor, ou melhorar, ou reduzir os impactos no meio ambiente. Há também uma necessidade de se fazer isso porque o próprio consumidor está buscando empresas que têm boas práticas, né? Então, é interessante perceber que não é só um movimento da organização. A sociedade como um todo está olhando para as empresas e perguntando a elas o que você faz, né? Qual que é a sua política de inclusão e diversidade dentro da sua empresa. A liderança é majoritariamente masculina. Existe algum programa que está sendo desenvolvido para que a liderança seja realizada também por mulheres, né? Então, esse tipo de pergunta começa a acontecer de maneira mais frequente, inclusive para atrair talentos dentro das empresas. Muitas pessoas estão buscando empresas que têm essas boas práticas, não só de meio ambiente, sustentabilidade, mas também na área social e de governança, para que ela consiga trabalhar dentro de uma organização que para ela faz sentido, né? Então, eu acho interessante esse movimento, que não é só a empresa que está buscando, mas ela também está ouvindo uma voz social, né? As pessoas estão comunicando sobre isso, buscando empresas assim, né? Falando de diversidade e inclusão, nós temos um exemplo lá na nossa companhia, que é a Ellen. A Ellen foi a primeira plant manager. Ela era responsável pela planta de Sete Lagoas, abriu portas e oportunidades, extremamente competente. Ela foi gerenciar a planta de Córdoba. Hoje a Ellen está na Argentina e a Jeane veio substituir a Ellen na planta de Sete Lagoas. Então, as nossas duas plantas na América do Sul hoje são gerenciadas por duas mulheres aí muito competentes no que fazem. E é um orgulho para nós. Isso dá uma visibilidade para a empresa também, para trazer pessoas para dentro da organização. Mulheres que sabem, conseguem perceber, né, melhor dizendo, que é possível crescer dentro da organização, ir para uma liderança, né? Isso não está, como no passado, estava muito na mão dos homens, né? Era uma relação muito diferente de hoje, né? Sim, isso se amplia também para outros grupos minoritários, né? Hoje a gente tem vagas afirmativas para PCD, por exemplo. Então, a empresa se preocupa com isso e é muito importante para a gente, né? Para os funcionários de sociedade. É interessante o seu ponto que você coloca aqui, Paulo, porque também quando a gente está falando sobre inclusão e diversidade, é uma coisa um pouco complexa quando a gente olha para uma maneira mais macro dentro das organizações, que é entender também não é só abrir vagas, né? Não é só permitir que essas pessoas entrem dentro da organização. É dar para ela um espaço onde ela não se sinta acuada, intimidada, né? Onde ela se sinta pertencente, né? Ou seja, é muito importante, principalmente no S do SG, você trabalhar uma cultura organizacional muito forte. Né? A gestão de pessoas tem uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Ou seja, eu tenho que preparar esse espaço para receber as pessoas. Não basta colocar uma rampa ou um acesso para um PCD, é preciso que ela tenha uma condição de trafegar ali, de conversar com as pessoas, de se inteirar, né? De interagir com aquela comunidade ali, para ela se sentir pertencente, presente e querer continuar. Porque não é só ter a vaga, né? Então, é interessante isso. A gente chama isso de sair da primeira página, ou seja, ia mais a fundo nessas ações, né, de SG, para que você faça a diferença na vida das pessoas de maneira muito mais efetiva, né? Bacana. Olhar de forma completa, né? Sim, é um olhar
mais amplo em relação ao problema, né? Não é você meramente dizer, não, eu abro vaga aqui, qualquer pessoa pode entrar. Tá, mas aí por que então você não tem pessoas trans dentro da organização? Porque ela não tem inglês fluente. Mas precisa de ter inglês fluente? Qual que é a chance de ter? Qual que é a pesquisa que se tem, por exemplo, de pessoas trans que têm inglês fluente? Ou seja, isso vai ser um dificultador. Você está colocando ali uma vaga aberta, por exemplo, para pessoas trans, estou dando um exemplo aqui, mas você exige inglês e ela não vai ter inglês. E aí? Você vai dar um curso para ela, você vai aceitar ela com inglês básico e vai aperfeiçoando o inglês dela ao longo da trajetória dela dentro da organização? Né? Essa é uma visão macro, né? Uma visão que você tem aí mais ampla em relação ao problema. Né? Bacana, bastante interessante, completa a discussão. Voltando no ponto de ambiental, eu me recordei de um exemplo que nós temos, que hoje na empresa nós temos motores remanufaturados. E é bastante interessante porque a gente vê aí a economia circular. Hoje, os motores que falham em campo, a gente retorna com esses motores, remanufatura e a gente comercializa esses motores novamente. Então, a gente tem um motor novo de novo. E aí vai de encontro, né, a toda essa sustentabilidade que a gente busca como companhia e como sociedade. Né? Sem dúvida, Paula. A economia circular ela vem também muito nessa questão de pensar o planeta. Ou seja, por que eu tenho que ter essa lógica da economia linear, que eu vou no meio ambiente, extraio a matéria-prima, né? No caso do ferro é o minério, eu pego essa matéria-prima, transformo ela em alguma coisa e depois eu descarto. Né? Isso funcionou no século passado inteiro, né? Mas os recursos estão ficando cada vez mais escassos e cada vez mais caros também. E a organização está percebendo, as organizações de maneira geral, que fazer circular isso, voltar como outros produtos ou a base de uma matéria para outros produtos, tem gerado, inclusive, maior rendimento para as organizações. Né? Elas têm impactado positivamente nos balanços dessas empresas. Elas estão criando novos produtos, novas linhas de produtos, novos negócios a partir desse reaproveitamento desse material que é descartado muitas vezes no meio ambiente. Né? E sobre governança, essa clareza, né? Ela é importante não só para os investidores e acionistas, mas também para os funcionários, né? De uma forma geral, a gente ter essa clareza de como que a organização funciona. Hoje nós temos treinamentos, né? Temos orientações também de ética e responsabilidades dentro da companhia. É uma área também bastante importante, né? Interessante isso que você está trazendo, Paula. Em uma época, muito tempo atrás, eu fiz uma entrevista com Israel Salmen da Melius, né, uma empresa, uma startup que começou aqui em Belo Horizonte. E eles eram muito pequenos ainda. Hoje a Melius é muito grande, gigante, está até fora do Brasil também. E na época eu conversei com Israel e falei assim, eu queria conversar com um funcionário seu. Quem que você indica? Ele falou assim, não, pode conversar com qualquer pessoa que você quiser. Aí eu falei, qualquer pessoa. A cultura está tão enraizada, o jeito de fazer as coisas, a maneira de dizer, né, sobre a empresa, a cultura está tão forte que você simplesmente pode pegar qualquer pessoa ali dentro que ela vai perpetuar aquela cultura, né, aquele jeito de ser. Né? Isso passa pela governança, principalmente pela liderança que olha a empresa e fala, todo mundo precisa pensar a empresa da mesma maneira. Né? Então, se você não é ético dentro da sua casa, dentro da sua vida, particularmente, e você vai trabalhar numa empresa que é muito ética, você vai ter problemas. Né? Você vai ter problemas muito sérios dentro da sua organização. Então, isso tem que ficar muito evidente, né, para as pessoas quando elas vão ser contratadas. Né? Esse é a maior dificuldade hoje que a Recursos Humanos tem, né, de mostrar para as pessoas qual que é a política, a governança, como é que eles trabalham as informações, como é que eles trabalham a questão de, por exemplo, você vai dar um brinde, um presente para um fornecedor. Uhum. Você não pode simplesmente, né, fazer isso deliberadamente. Por que você está fazendo esse tipo de coisa? Ou seja, essas políticas precisam estar muito claras, né? As pessoas precisam entender isso, ela tem que estar transparente dentro da organização, para que você consiga ter tranquilidade até para expandir, crescer globalmente. Né? A empresa, né, de vocês é global, então você imagina, se tem uma cultura aqui, tem uma cultura diferente, né? Uma governança diferente. Aí quem que vai mandar em quem? Vai ter um conflito ali. Né? Você tem duas maneiras de pensar sobre a mesma organização? Não, né? Você tem que ter uma maneira de pensar. Claro que você tem cultura
do país em que ela está inserida, tudo bem, mas você tem um jeito de ser, e esse jeito de ser ele é transversal, dependente de onde você está no mundo, né? Isso é o ideal, né? Viver a empresa de ponta a ponta, né? É bacana esse ponto. Falando um pouquinho sobre os desafios e as oportunidades do ESG aí na prática, implementar o ESG não é fácil, né? Quando a gente fala de ESG, envolve tantos desafios, mas nós temos oportunidades, né? Então, tocando nesse ponto, na sua opinião, quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas e como que as empresas podem transformar esses desafios em oportunidades? Bem bacana. Enfim, essa é uma resposta de $1 milhão, né? Como você implementa da maneira certa. Eu acho que não existe uma fórmula, mas eu acho que existe uma questão que está muito ligada à cultura, né? Eu acabei de dizer um pouco sobre isso. É muito importante a empresa entender para onde ela quer ir, o que ela quer fazer, né? E qual impacto ela quer gerar no mundo. Isso parece uma conversa muito bonita, mas fazer um mundo melhor para se viver. Mas isso não é meramente filosófico, né? A gente está percebendo a escassez de matéria-prima, a gente está vendo o aquecimento do planeta, ou seja, já tem coisas acontecendo de maneira que está impactando as nossas vidas. Então, as empresas precisam olhar para o que elas fazem, para o core business delas, e entender qual que é a contribuição que ela pode dar ao meio ambiente e como é que ela pode gerar menos impacto, né? E isso parte principalmente da premissa, assim, o que eu faço, né? No caso de vocês fazem motores, como é que eu posso fazer o meu motor mais eficiente? Né? O meu cliente vai ser beneficiado pela eficiência, mas eu vou também emitir menos gases na atmosfera. Então, isso é um ganha-ganha, né? A sociedade ganha, o meio ambiente ganha, a empresa ganha, porque aí você vai ter mais pessoas vindo para dentro da organização, querendo produzir isso, querendo participar disso, né? Então, essa é um caminho, sabe? Eu acho que a primeira questão que as empresas precisam olhar é qual que é o propósito delas no mundo, o que elas querem? Elas querem transformar o quê? Né? O que elas querem fazer? E dentro disso, você tem como baliza, por exemplo, as ODS da ONU, né? São 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eles se desdobram em vários outros, né? em centenas, onde você, então, a partir daquilo, você começa a olhar o mundo como um todo e ver qual contribuição eu posso fazer. Né? Eu consigo erradicar a fome no mundo? Não, mas eu consigo reduzir a desigualdade na região onde eu atuo, onde é a minha fábrica. Né? E se todo mundo pensar assim, a gente acaba conquistando aí no coletivo. Né? Bacana. Tem um exemplo que vai de encontro aí com seus. A gente fala que onde há risco, há também oportunidade. Né? Nós temos um projeto na empresa que é o Educar FPT. Então, hoje, a gente tem a dificuldade de profissionais capacitados no mercado. A gente sabe que existe uma falha também na educação. Nós fizemos uma parceria com a Escola Técnica. Nós temos um centro de treinamento dentro da planta de Sete Lagoas e fazemos o treinamento de alunos da Escola Técnica. Durante alguns meses, eles têm ali a formação em mecânica. Então, une-se a necessidade da empresa por profissionais devidamente treinados e capacitados e uma ação social que vai de encontro aí ao ESG. Exatamente, porque você une o útil ao agradável, né? Você está fazendo um papel social importante, você está impactando a comunidade onde a empresa está inserida e você também se beneficia disso. Né? Não há mal nenhum nisso. Né? Você tem um benefício indireto. Né? O benefício direto é para a sociedade, é para aquele que está fazendo ali o curso, o treinamento, mas você tem um benefício indireto também. Você pode participar disso de uma maneira onde você pode extrair, pegar esses talentos e trazer para dentro da organização. Eu acho que isso é uma ótima prática, né? Onde você consegue juntar essas duas questões, né? O que é social e como é que eu posso, então, aproveitar disso para que eu possa desenvolver, né, ações dentro da minha organização. Né? Sim. Muitas vezes essas ações elas podem ser ali a longo prazo, né? Mas existem a possibilidade de ações que vão gerar valor, que vão agregar aí, tanto na empresa quanto na sociedade. Né? Sem dúvida. Não precisa ficar pensando que as coisas têm que ser imediatas. Né? Você não consegue acabar com a emissão, por exemplo, de gases de efeito estufa de um dia para a noite. Mas você consegue colocar isso dentro de um roadmap, né? de uma matriz onde você consegue, ao longo dos anos,
e reduzindo isso para atingir a meta que você se propõe, né? Isso. Fazendo o vínculo agora um pouquinho sobre ESG e inovação. Como que o ESG se conecta com a inovação? Essa busca, né, por práticas sustentáveis impulsiona. Como que impulsiona aí a inovação de produtos, serviços e modelos de negócio? Você falou anteriormente sobre eficiência. Esse já é um ponto que faz o vínculo entre tecnologia e inovação, né? Nós temos aí motores que a gente busca, motores eficientes, que além de buscar combustíveis e soluções sustentáveis, consumir menos combustível e gerar mais energia, né? Esse já é um ponto de tecnologia e ESG, né? Inovação e ESG são coisas que caminham juntas, assim. Quando a gente está falando de inovação em materiais, inovação em processo, inovação em tecnologias e por aí vai, é muito interessante, por exemplo, o movimento que se vê dentro de uma universidade como a FMG, né? Eu estou fazendo doutorado lá em inovação tecnológica e quando a gente vê os projetos dos colegas na área, no mestrado, no doutorado, e eles estão nas áreas mais diversas, todas as inovações que eles propõem, de maneira quase que automática, elas também passam por uma melhoria da performance, da qualidade, da redução de resíduo, melhoria de performance reduzindo o gasto energético, usando recursos renováveis. Então, todas as soluções, todas é muita solução, mas boa parte das soluções que a gente observa dentro da academia, dentro ali no desenvolvimento da ciência, está muito ligada às boas práticas, né? Ou seja, usar a tecnologia, usar elementos, por exemplo, a nanotecnologia, nós somos referência no Brasil, né? O FMG tem a CT Nano lá que trabalha essa tecnologia. Para quê? Para reduzir a emissão de poluentes na atmosfera, né? Então, é uma maneira de você deixar mais eficiente a indústria usando tecnologia de ponta, né? Então, a inovação ela caminha junto com soluções. Eu acho que a gente nunca esteve tão municiado de possibilidades tecnológicas para a gente reduzir o consumo que a gente tem no mundo, né? A gente está gastando 1,7 planeta, né? A gente gasta muito mais recursos do que o próprio planeta tem. Então, essa conta não vai fechar mais cedo ou mais tarde, né? Então, a inovação passa por aí, né? Como é que eu posso fazer a minha empresa ser mais eficiente? Como é que eu faço para o meu motor ser mais eficiente? Como é que eu faço para tudo que eu construo ali ter mais eficiência, reduzindo o impacto ambiental, né? E aí a inovação vai dar resposta para isso, né? Muitas vezes a inovação está no cerne, né, da solução desse problema. Legal, a sustentabilidade abrindo aí caminhos para uma tecnologia que parecia ser distante, né? Super importante. Sobre fomentar o movimento de ESG, algumas organizações já estão mais avançadas, outras estão dando seus primeiros passos, né? Então, como que a gente pode estimular esse movimento de uma forma mais ampla e mais eficaz? Então, eu acho que o bom inimigo do ótimo, né? Ou seja, é melhor você fazer alguma coisa, mesmo que seja pequena, mas que você já comece a gerar uma cultura dentro da organização do que você esperar grandes investimentos, criação de novo departamento dentro da organização para fazer isso, né? Então, eu acho que possibilitar que as pessoas dentro da organização possam indicar caminhos que possam contribuir para a redução não só de resíduos, mas também as outras letras do ESG, né, que possa melhorar a vida das pessoas, que possa impactar menos o planeta e permitir que essas pessoas façam seus experimentos ali dentro, que ela possa sugerir, né, melhorias dentro da organização e não ser tratada daquilo como uma pessoa ecochata, né? Muitas vezes falam assim, essa pessoa que fica querendo economizar, fica querendo isso, mas que bobagem, né? Reduzir papel, por exemplo, impressão, é necessário imprimir, né? Às vezes não é necessário imprimir. Então, mudar essa mentalidade, fazer com que as pessoas pensem e permita que elas pensem lá dentro em relação a isso, é um caminho que eu acho talvez o mais assertivo aí para você começar a construir. Tem empresas, claro, que são mais robustas, né, que já fazem um trabalho dentro do âmbito do ESG. Muitos, por questões de legislação, precisam fazer, né, por questões regulatórias, e outras não, colocam isso dentro de uma prática diária,
vigiada, né, eternamente, se preocupando eternamente ali com a solução a qual ela se propõe fazer, né, reduzir impacto, por exemplo. Mas, pegando das grandes empresas para as pequenas, eu acho que tudo parte da vontade da liderança de fazer a mudança, né, de falar, não, vamos permitir que isso aconteça. E, às vezes, a inovação, Paulo, pode acontecer, a inovação pode vir de fora também, né? Você pode ter um problema dentro da sua organização que as pessoas ali envolvidas no cotidiano não conseguem resolver, e a gente chama de Open Innovation, né? Ou seja, você trazer de fora mentes que estão totalmente isentas, né? Porque não são pessoas que trabalham ali dentro da organização, mas que podem buscar soluções, trazer soluções. As startups, têm milhares de startups espalhadas no mundo, trazendo soluções para redução de emissão de gases, para redução de desperdício de matéria-prima. É um volume absurdo de soluções muito baratas para as organizações fazerem parcerias ou até mesmo comprarem essas startups para que elas possam implementar essas soluções, né? Existem vários eventos que fazem a captação dessas startups, essa mediação das startups com as grandes empresas, exatamente para buscar soluções. Uma delas que é muito conhecido aqui no Brasil, que é a Residual, por exemplo, ela faz a coleta de sobra de óleo de cozinha, por exemplo, e isso gera energia. Então ela vai no supermercado, pega esse óleo, recolhe na cidade e gera energia, né? Essa energia vai para a rede elétrica e volta como crédito, né? Então é uma solução simples, que tem tecnologia, claro, né? Mas ela consegue fazer um impacto muito grande, né? Interessante. Esse ponto de fomento, né, ele vem de encontro à conscientização, que são as empresas, a sociedade, cada um de nós como consumidores, né? Exatamente. Alisson, você tem algum case, algum exemplo prático para trazer para a gente que seja relevante, alguma referência? Paula, tem um exemplo interessante. Tem uma empresa que eu atendo, é uma indústria de aço em Santa Luzia, e eles adquiriram uma máquina nova de corte a laser para cortar o aço, para poder fazer as peças as quais eles vendem, né? Quando eles, depois que recortaram essas peças, o negativo dessa chapa, ou seja, o que sobra dessa chapa, que fatalmente iria, por exemplo, para um descarte, eles perceberam que isso tem um grande valor agregado, por exemplo, para arquitetos, paisagistas e pessoas que trabalham nessas áreas de arquitetura, urbanismo, etc., que elas compram essas peças, inclusive muito caras, e fazem decorações e vendem para as obras nas casas das pessoas, fazendas, sítios, etc. Ou seja, o que inicialmente seria descartado para eles, ou seja, não teria valor, passa a ter valor. Então, eles, a partir desse momento, eles criam uma espécie de uma spin-off, ou seja, uma empresa que sai do core business deles, porque eles não são designers para arquitetos, eles não fazem isso, mas eles então entendem que há uma possibilidade de se criar um novo negócio, uma nova unidade de negócio. Então, o que era descarte vira uma nova unidade de negócio, e eu posso até especular que é um negócio lucrativo, um negócio que pode, ao longo do tempo, se solidificar e ficar muito grande, inclusive, né? Então, é interessante isso, porque às vezes o que você descarta, o que você está achando que não tem importância ali na sua cadeia, né, de produção, pode gerar um novo produto, pode gerar uma nova empresa. Por isso eu falo sempre que a inovação precisa estar no cerne da organização, para que ela entenda isso como uma oportunidade, não meramente, não, a gente não vai fazer nada com isso não, porque a gente fabrica isso. A gente não fabrica outra coisa. Não, mas eu vou mexer com designer, eu vou mexer com arquiteto, não é minha praia, né? Quando você tem uma mente aberta, que a gente chama de mindset aí de inovação, você consegue olhar para isso, né, e falar, aqui tem uma oportunidade de negócio, né? Uma vez eu participei de um hackathon também no interior de Minas, para o IFSU de Minas e o Sebrae, onde que uma fazenda de café tinha um descarte, depois que eles faziam a colheita e a torra desse café, existia uma matéria ali, uma sobra de um material que era descartado, e vinha um caminhão, levava isso embora. Depois eles perceberam, fazendo uma análise química daquele material, que aquilo poderia virar um novo produto, né? Então, o que era vendido por centavos a tonelada começa a ser vendido como produto com valor agregado altíssimo, né?
que aumenta o portfólio da empresa, a visibilidade dela no mercado, ela ganha novos mercados. Então, tudo isso são exemplos, Paula, para mostrar que a inovação não é para ficar bonito, para falar, eu faço inovação, eu sou uma empresa sustentável. A inovação passa também para você, pela questão de eu posso fazer um novo negócio dentro da minha organização, eu posso aumentar o faturamento da minha empresa como um todo, eu posso criar uma nova unidade de negócio e ela ter sucesso e conseguir ganhos extraordinários. Por isso a inovação é tão importante, né? E quando a gente fala de inovação, não tem como deixar de olhar para as boas práticas de ESG. A inovação precisa estar junto, né? Na inovação das organizações, junto com recursos humanos, junto com a diretoria, todo mundo trabalhando para buscar soluções práticas para que as coisas sejam resolvidas e gerar, claro, né, sempre, não vou deixar de dizer, um impacto positivo para a sociedade e para o mundo, né? Super interessante, Alisson. Muito valiosos seus exemplos. Estamos chegando ao final do nosso podcast e como mensagem final, Alisson, como que você vê o futuro do ESG? Você acha que as empresas vão aderir ao ESG de forma mais ampla? Paula, eu acho que as empresas vão aderir por 3 fatores. Ou por amor, porque acreditam realmente que gerar impacto positivo no mundo é um bom negócio, ou vão fazer isso por obrigação, porque tem uma legislação cada vez mais pesada em relação às boas práticas, ou por vergonha de ter outras empresas fazendo coisas que elas não estão fazendo, né? Concorrentes, empresas do mesmo segmento, por exemplo, que estão avançando nessas questões. Então, eu acho que, de uma maneira ou de outra, as empresas vão aderir a isso. Isso não é uma moda, isso não é um hype, isso não é uma conversa de ecochatos, né? Isso é uma questão muito lógica. Você não tem recursos ilimitados para poder extrair do planeta. É muito mais barato você utilizar o que já tem, né? E refazer, por exemplo, na economia circular. É muito mais interessante para o investidor investir em empresas que têm essa visão, porque ela tem mais probabilidade de se manter ao longo do tempo. E para o colaborador também se sentir pertencente, reduzir turnover, fazer com que as pessoas, que a empresa atraia talentos. Então, o futuro do ESG vai ser um futuro onde as empresas vão ter isso como premissa. Assim. Vai ser tão natural ter boas práticas que você vai escolher entre uma empresa e outra, entre investir em uma e outra, mas ambas terão ali a sua participação, sua cota de participação. Né? As empresas estão externalizando cada vez mais os seus relatórios de sustentabilidade, os seus sites, os canais de comunicação com as comunidades, a relação com as comunidades. Então, eu acho que isso é um vetor que está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O Brasil tem uma grande oportunidade também pelo tamanho do país, né? de ser protagonista na questão do crédito de carbono. Então, a gente tem um futuro muito promissor, assim, não só para as empresas brasileiras, mas para o Brasil como um todo. Se, claro, né, a gente fizer o bom para casa ali, né? Ou seja, estimular que isso aconteça dentro das organizações, evitar burocracia, fazer com que as coisas aconteçam e mais, colocar os colaboradores no centro dessa discussão. Não ficar só para as lideranças, não ficar só uma questão top-down, né? Colocar todo mundo participando disso. Eu acho que isso aí é o futuro para mim, que eu gostaria de ver, o futuro da ESG seria esse para mim. Alisson, você acredita que o ESG é uma questão de sobrevivência ou escolha? Olha, Paulo, eu acho que é uma questão de sobrevivência, né? No mundo que está avançando, na velocidade que está avançando, na mudança da tecnologia, é uma questão de sobrevivência. Não tem como você olhar para o passado, olhar como o mundo se configurou e falar que ele vai ser assim nos próximos 100 anos. Né? O mundo está absolutamente reconstruído, repaginado. Em especial porque as pessoas também estão assim. Então, elas estão buscando empresas que têm boas práticas, elas vão consumir produtos de empresas que cada vez mais realizam boas práticas. Né? Então, acho que o mundo mudou e as empresas que não se atentarem a isso, fatalmente elas vão desaparecer. Nós deixamos, então, aqui a nossa mensagem de um futuro positivo, né? Onde o ESG ele nos ajuda a pensar e contribuir para uma sociedade mais sustentável, mais responsável e ética. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a esperança que a gente tem, né?
Alisson, agradeço a sua participação. Foi um bate-papo de muitos aprendizados, uma troca muito valiosa. Paulo, eu que agradeço. Foi muito legal mesmo. Adorei ter participado com vocês aqui do PowerCast. Estou sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até o próximo episódio.